Existe um desenvolvimento na arte da gente se escutar. Seja sozinho ou mesmo acompanhado por um terapeuta. Às vezes o terapeuta até tem profundidade para ir além com você. Mas nós travamos. Quando a gente chega em pontos em que a gente ainda não se sente disponíveis para se aproximar. São dores que elas são recebidas com um certo desespero, uma inquietação e, acima de tudo, um tipo de intolerância. Essa é a palavra-chave. Perceber o quanto que em alguns aspectos da nossa personalidade, em alguns aspectos da nossa vida e da nossa experiência humana, nós ainda somos intolerantes para poder escutar. Assim como às vezes a gente pode se ver intolerante para escutar um tipo de pessoa, um tipo de argumento. Vocês já viram? Tenta escutar um tipo de argumento que você não quer ser convencido, você não quer que aquilo exista. Então, antes de escutar, eu preciso dar o direito disso existir. Eu preciso ter pelo menos respeito pela existência disso. Então, nesses momentos, a gente está em reação emocional. A gente chama de reação emocional essa capacidade que o ego encontra de se defender de tudo aquilo que parece doloroso, intolerável, insuportável, inaceitável. Criamos, então, defesas. E uma das defesas mais clássicas é o distanciamento. A gente cria, então, nesse momento de intolerância, uma interrupção do processo de escuta. Seja sozinho, a gente dispersa e fala não, e sai, ou devaneia, ou tem sono e dorme, ou durante mesmo o acompanhamento. A diferença é que um bom terapeuta, nesse caminho, quando percebe esse processo acontecer, pode sinalizar isso para o cliente. Vai resolver? Às vezes. Às vezes isso ajuda o cliente a se perceber nessa intolerância interruptiva, né? Nessa intolerância que cria uma interrupção, e aí ele pode ter a chance de suportar, de dar mais um passo para ficar com aquilo, e dali surge uma compreensão nova, surge uma aceitação daquilo que era inaceitável e vem um alívio. E pode ser que não ajude, que ainda não seja possível, mesmo mostrando para ele, olha, você percebe que nesse momento começa uma intolerância, uma impaciência da sua parte em continuar prestando atenção na sua experiência, no que você sente. E talvez ele diga, realmente eu não dou conta. E a gente pode acolher esse limite como parte de um processo. Mas agora vai ficar mais claro que se eu continuo sofrendo com determinadas situações, antes de conseguir um caminho para uma solução, eu interrompo o processo pela minha intolerância em aceitar a existência disso na minha vida. Seja uma frustração, seja uma autoexigência, seja uma insegurança, seja uma dor, uma mágoa, qualquer coisa que você sinta e não queira sentir, né? Nós temos essa tendência de reagir a isso de uma forma com uma certa hostilidade, até o momento em que nós vamos conseguindo desenvolver essa escuta mais desarmada, essa escuta onde a gente vai parando de brigar com aquilo que a gente não pode mudar. Eu não tenho escolha em relação a isso que existe. Eu simplesmente reconheço. Mesmo que eu não aceite, eu estou aprendendo a reconhecer. O próximo passo, então, é aprender a perceber o tanto que eu brigo com isso. E o quanto que essa briga aumenta, agrava a situação.
Porque nenhum sentimento em si, ele é prejudicial, ele serve ao nosso desenvolvimento. Todos os sentimentos genuínos servem ao nosso desenvolvimento humano. O que cria confusão, o que cria conflitos, é o tanto que a gente briga com esses sentimentos. É o tanto que eles ainda podem ser inaceitáveis para nós. Então, esse aprendizado em acompanhar a nossa experiência sem brigar conosco, sem intolerâncias que nos levem a interrupções, isso é uma prática que vai sendo aperfeiçoada que ao longo do tempo. Algumas pessoas já têm mais abertura, outras têm mais abertura para determinados assuntos, e alguns pontos para todos nós podem ser mais difíceis. Então, com esses, nós vamos precisar de ter um pouquinho mais de paciência conosco e comemorar cada aproximação desses aspectos, desse tema, até o momento que nós vamos soltar a resistência a isso e dizer: eu vou até o fim agora. Vou até o fim dessa dor, eu vou até o fim dessa história. Eu quero saber realmente o que me deixa assim. Eu quero me deixar ser afetado por isso. Eu sempre achei que eu não ia dar conta, mas agora, se eu me der o direito de viver isso, olha o que acontece. E aí nós vamos ver que aquilo que a gente achava emocionalmente, essa é uma ideia emocional, é uma concepção muito infantil, porque talvez isso foi insuportável lá para a nossa criança. Mas agora, se eu me permitir dar mais um passo aonde eu achava que era o fim, um novo horizonte se abre. E aí acontece uma magia, né? Que é uma mudança na nossa experiência. E aquilo que parecia tenso, fechado, preso, se solta, se abre, se dilui, se refresca e um alívio chega. No momento que a gente nem menos espera, que a gente não sabe precisar, só pelo fato de me abrir, só pelo fato de não resistir, de parar de brigar e me deixar ser conduzido pela experiência até o fim. O fim é sempre uma mudança, é coroada com um alívio e sentida corporalmente como um relaxamento. Então, que a gente possa aí, né, não perder as esperanças, que estamos aprendendo a desenvolver esse tipo de escuta. E quem já sabe e tem tido, né, sucessos, tem tido êxito nesses movimentos, sabe exatamente a beleza do que eu estou falando.